Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar como funcionava o contrato na peça O Mercador de Veneza, né? Uma peça teatral escrita no final do século XVI. Então, no meu ponto de vista e no ponto de vista do direito brasileiro, não é isso? Então, assim, o que rolou, né? Falando mais de forma abrasileirada, trazendo de forma mais informal. O que rolou, né, nesse contrato? O contrato foi feito por duas partes. Foi feito por Antônio, um cristão, que estava necessitado, e foi feito por Shylock, acredito que seja assim, que era um judeu, que era conhecido na época como um agiota, que até hoje a gente conhece que existe, né? De forma ilegal, mas existe. Enfim, foi feito um contrato entre eles e que um dos pontos, que se não fosse um dos pontos da quebra desse contrato, a multa, podemos classificar assim, a multa seria cortar um terço. O Shylock, eu vou chamá-lo de o agiota. O agiota cortaria um terço da carne de Antônio, o cristão, né? Isso foi o que eles acordaram entre si. Pouco problemático, mas se tratarmos que eles estavam, né? E que a gente voltou para o século XVI, então isso era um pouco que comum. Então, a quebra do contrato, a quebra do não pagamento era a mutilação. Sim, vale ressaltar que esse empréstimo, né, essa solicitação de dinheiro do Antônio para com o agiota foi para ajudar um amigo. Então, assim, ele pegou esse dinheiro para meio que septar, podemos dizer assim, para ajudar, para solucionar o problema de outra pessoa. Vale ressaltar esse adendo. Então, assim, a gente pode citar 3 pontos que esse contrato pertencia, né? O primeiro, há um consentimento das partes, mesmo que absurdamente, né? Mas há um consentimento de ambos. Há um objeto definido, o pagamento, né? Não era dinheiro na época, não se chamava assim, né? Era ducados. E o terceiro, eu tô dando uma olhadinha aqui. O terceiro é testemunhas, né? Fala que tinha, sim, testemunhas. Então, assim, o problema começa, porque, assim, até então ninguém pega dinheiro, seja com banco, né? Que o ideal seja com banco, seja com amigo, não seja com um agiota. Sempre a pessoa faz aquela solicitação, faz aquele empréstimo com o intuito de pagar, né? O intuito é pagar. Mas no caso da situação, ele surge o problema quando, infelizmente, ele não consegue cumprir com o combinado. Então, o problema surge aí. Então, assim, na época, o direito veneziano, ele tinha os meios recorrentes para tratar esse tipo de assunto, né? Então, como mencionado, como aconteceu toda essa questão, tem essa questão da mutilação, foi necessário levar a julgamento público, que é um dos momentos mais tensos da peça. Tem um ponto importante, né? Quando se pesquisa sobre como funcionava o direito na época, menciona. Na República de Veneza, era muito valorizado o cumprimento dos contratos. Isso era visto como uma forma de garantir o comércio e a segurança jurídica, mesmo quando as partes envolvidas
pertenciam a religiões distintas, como os cristãos e judeus, como é no caso dos dois, né? Podemos também falar aqui do credor e do devedor. Então, no julgamento, o contrato é baseado com base em uma interpretação legal. Qual foi? Shylock poderia cortar a carne, mas não poderia derramar sangue, pois a lei veneziana proibia o derramamento de sangue. Como era impossível tirar a carne sem derramar sangue, a cláusula se torna inexequível. Acredito que seja assim que se é mencionado. Então, o contrato foi anulado. Aí vamos verificar a ligação entre o direito dessa época, que é o direito veneziano, né? E o direito brasileiro atualmente. Qual é a ligação, certo? Então, assim, os pontos do direito brasileiro atual é boa-fé objetiva, função social do contrato, equilíbrio entre as partes e, principalmente, licitude do objeto. Não é isso? Então, assim, a gente já vê que a licitude não tinha porque o dinheiro foi para com a agiota, né? Então, não é permitido em lei tanto você receptar esse tipo de dinheiro, como você ser, né, você ser o agiota, como você solicitar de um agiota. Então, tem essa questão. Então, pra gente finalizar, né, com chave de ouro, um contrato como o de Shylock que foi apresentado hoje no Brasil seria impossível, pois e nulo, pois é necessário ser lícito e moral. E no que vemos, ele era totalmente ilícito e imoral, né? Mesmo que o Antônio ele tivesse aceitado os termos, o judiciário brasileiro não permitiria o cumprimento literal de uma cláusula que envolvesse esse tipo de violação, né? Violação física, moral. Então, já de início a gente consegue ver que hoje em dia não, jamais, inclusive na época também, né? Pelo fato dessa questão do derramamento de sangue, não foi permitido seguirem com a prestação do contrato, como também hoje em dia não seria permitido nem fazer esse contrato, né? Nem cogitar. Entende? Mesmo que a pessoa aceite, impossível. Então, assim, a gente consegue ser bem breve, né? Foi bem breve. A gente consegue dizer que todo contrato, ele precisa de todos esses tópicos que eu citei e ele precisa de limites éticos e legais, né? Coisa que pegar dinheiro com a agiota não é, mutilação não é. Então, assim, tudo tem que ser dentro das leis, dentro dos limites, da moralidade. Então, é interessante, bem interessante fazer esse tipo de análise, porque a gente consegue perceber que desde sempre tinha, né, um limite a ser seguido, mesmo que não era tão exigente, tão moral como hoje é, mas tinha, né, para tentar manter o mínimo de ordem que fosse. Então, assim, foi bem interessante analisar e comparar, porque a gente consegue ver como as coisas funcionam, né, e ter um tipo de noção, também como era no passado. Então, assim, bem legal essa análise. Então, eu finalizo mencionando que a gente precisa verificar os contratos. Claro que hoje em dia seria absurdo a gente ver um tipo de contrato como esse, até porque nem pode ser, né, compactuado, nem nada do tipo, mas é interessante.